tema será esse, conhecereis a verdade vos libertará. Então já coloque aí, né? Já escreva aí João 8, versículo 31 ao 36. João 8, versículo 31 ao versículo 36. Vamos ver o que o Senhor está dizendo nessa palavra. E é uma coisa muito interessante que nós vamos aqui, que eu li aqui nessa palavra, nessa madrugada, que ele fala para os discípulos, que ele fala para os discípulos. No versículo 31, ele está dizendo assim: Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Ele dizendo isso aos discípulos. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que coisa linda isso. Filho é quem? O filho é quem aqui que está dizendo? Jesus. Não ouviu? O filho é quem? Jesus. Jesus. Ele está dizendo dele mesmo. Por que ele está dizendo dele mesmo? Porque os judeus não acreditavam, não queriam aceitar que ele era o Filho de Deus. Eles não imaginariam que ele viria dessa forma. Então os judeus esperavam um Jesus rico, os judeus esperavam Jesus, mais bonito, um Jesus que nascesse em palácio, um Jesus que nascesse com uma família muito bem apanhada, uma família muito bem sucedida. E Jesus nasceu numa família pobre, num lugar que não tinha nem aonde a mãe dele dera luz, nasceu totalmente contrário do que aquilo que os judeus queriam ou pensavam. Então aí entra o se prender. Aí eles se apegam a leis de Moisés. Eles se apegam a leis. E se apegando a leis, eles rejeitam conhecer a verdade. Quando a verdade chega, o coração está movido ou envolvido na lei, a lei pede de Jesus entrar com a verdade. Então Jesus, eu comecei aqui há tempos atrás dizendo que não foi fácil para os discípulos e nem para Jesus discipular. Porque Jesus tinha que mostrar para ele quem ele era. E como Jesus iria mostrar se eles tinham uma mente totalmente fechada? Se eles tinham uma mente totalmente fechada para conhecer a verdade. É o que acontece muitas das vezes comigo com você. O que prevalece é a verdade. E se nós fechamos a mente para encarar a verdade se torna mentira. O diabo faz da verdade se tornar mentira. Essa é a função de Satanás: tornar a verdade em mentira. É o que nós vamos aprender hoje. Esse livro de João 8, ele fala de duas situações. Ele fala de Maria Madalena, tá? Se você começar a ler 8, 1 em diante, ele vai falar de uma mulher que vivia numa mentira. O pecado induzia a Maria Madalena a viver numa mentira, tá? Jesus mostra a verdade a Maria Madalena, e Maria Madalena, ela é liberta. Olha que coisa linda. Jesus mostra a verdade a Maria Madalena e ela é liberta. Só que tem porém. Por isso que nós temos que ter muita paciência com as pessoas. Primeiro, principalmente
na presença de Deus. E às vezes você acaba dizendo, fulano não tem mais jeito, fulano não presta, fulano não quer nada com Deus. Não é que as pessoas não querem nada com Deus, ela está presa na mentira. Ela ainda não consegue acreditar que Jesus tem o poder de libertar. Quantos estão dentro da igreja? Quantos estão dentro da igreja que acreditam mais na mentira do diabo do que na verdade? Quantos estão dentro da igreja vivendo a vida mentirosa? Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo aqui. Quantas pessoas ainda continuam sendo escravo, preso pela mentira, pelo pecado? Então Jesus encontra Maria Madalena, e Maria Madalena não é a primeira nem a segunda vez. Maria Madalena não é a primeira nem a segunda vez que ela cai em pecado. Uma pessoa que não consegue sair do pecado, ela é escrava do pecado, como nós dissemos aqui. Ela é escrava da situação. Ela é escrava da vida que ela está levando e não consegue se libertar. Por quê? Porque não conheceu a verdade. É por isso que as pessoas perguntam assim, por quê? Eu faço e sempre estou na mesma situação. Porque na verdade ela é uma pessoa religiosa. Uma pessoa religiosa não vive a verdade. Uma pessoa religiosa vive a mentira. Diga comigo, uma pessoa religiosa não vive a verdade. Vive a mentira. Se você puder escrever isso, é bom para você. Uma pessoa religiosa. O que é ser uma pessoa religiosa? É bom você escrever uma pessoa religiosa não vive a verdade. Ela vive a mentira. O que é uma pessoa religiosa? É aquela pessoa que gosta de ir à igreja, mas não muda. Ela é religiosa. Pergunta, você vai à igreja? Eu vou. O que é igreja? Eu gosto. Para mim é gostoso estar na igreja, mas e mudança? Aos pouquinhos, né? Calma também, né? Não é assim também, né? Até agora, pastor não pegou meu pé. Se pegar no meu pé, eu saio da igreja, porque eu gosto de até lá, mas eu também quero continuar fazendo as coisas do mundo. Também quero continuar praticando as obras do mundo. Religiosa. Não conheceu a verdade. Porque a Bíblia diz que a verdade liberta. A verdade liberta. Às vezes nós fazemos manias do mundo para a igreja e continuamos com essas manias. Um exemplo é falar palavras que não é legal. Às vezes vive uma vida de mentira. Às vezes vive uma vida de engano. Às vezes vive numa prostituição. Às vezes num vício. Acaba sendo mentira. Porque quem olha para você, vê você de um jeito na igreja e lá fora fazendo tudo o contrário, as pessoas não vão crer em você. Você vai pregar com essa pessoa, ela não vai acreditar em você. Porque você é simplesmente religiosa. Agora preste bem atenção, veja bem. Maria Madalena então está lá no ato do adultério dela, ela é pega em adultério e ela mais uma vez se vê sem saída. Ela se vê sem saída. Aí Maria Madalena não tem mais jeito para ela. Acabou-se todos os recursos. Vão matar Maria Madalena. Joga Maria Madalena no chão e ali vão apedrejar. Jesus está ali. Por que eles levaram até Jesus? Por mais que os fariseus, por mais que eles viviam na mentira, eles acreditavam. Eles sabiam que Jesus tinha algo diferente. Eles sabiam que Jesus tinha algo diferente. Então ele vai até Jesus, joga ela aos pés de Jesus, e ele diz, olha, na lei de Moisés, o Senhor está falando a sua lei, mas na lei de Moisés está dizendo assim, e tal mulher que é pega não deve morrer. Jesus calado, não fala nada, escreve no chão. Não sei o que Jesus escreveu, mas ele escreveu alguma coisa que mexeu com ele. Ele escreveu uma verdade. Isso é o mais importante. Jesus escreveu uma verdade. Porque moveu tanto eles que eles pararam. Aí Jesus então diz, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E foi saindo um por um. Aí Jesus está ele e ela sozinho.
ele disse: olha, até hoje, você não conheceu a verdade, aleluia, mas hoje você conhece a verdade. Glória a Deus. Porque é eu, você e a verdade. Ou seja, se você continuar nessa situação e não mudar de vida, você vai morrer. Deus está te dando mais uma chance. Ou você conhece que eu sou a verdade, que eu liberto, você sai dessa vida e você, senão você vai morrer. Aquela mulher conheceu a verdade. Depois disso, Maria Madalena não conta mais nenhuma história dela que ela errou. Não conta mais nenhuma história dela que ela pecou. A verdade liberta. A verdade liberta. Agora, em outros casos, quando ele está comentando sobre Abraão, ele está falando de religiosidade, tá? Uma pessoa que vive, mas também está escrito assim lá. Mas também está escrito assim lá. Que nem o filho lá, o filho que chega até Jesus, o que precisa ter salvação? Jesus, olha, vende tudo que tem, dá aos pobres e vem segue. Isso é isso não. Porque ele não conheceu a verdade. Ele não quis conhecer a verdade. Porque ele estava seguro da religiosidade. Ele diz: eu obedeço pai e mãe, eu sou fiel nisso, eu sou fiel naquilo, mas largar tudo para seguir a Jesus, isso eu não faço. Isso eu não faço. Não conheceu a verdade, não quis conhecer a verdade. Até uma historinha que eu contei para esse menino ontem, dizendo assim, que havia um homem rico, muito rico em Minas Gerais, mas pouco rico, 3 aviões, fazendas, um homem que era o homem mais rico da cidade. E o Senhor foi até ele e disse assim para ele: Deus está te chamando. Deus está te chamando para você abandonar tudo isso e seguir a Jesus e fazer a obra de Jesus. Aí ele disse: não, agora que eu estou bem na minha vida, eu estou com 3 aviões, 2 fazendas, 3 fazendas, eu estou com os meus carros novos, importados, eu estou com a minha mansão. Não, agora não. Mais tarde eu vou. Ficou cego da verdade. Ficou cego por aquilo que ele tinha. Quando esse homem fez 80 anos de idade, ele sentou na sua cama e chorou muito, estava chorando muito. E esse homem então dizia: oh Deus, se tu está me ouvindo, eu tenho tudo, eu sou muito rico, mas eu estou angustiado, eu estou oprimido, eu não tenho felicidade. Aí o Senhor voltou até ele de novo. Aí o Senhor sentou com ele e ele então começou a falar: Senhor, aquela época eu disse não, mas hoje, se o Senhor me chamou, eu vou dizer assim, e queria pedir, o Senhor me perdoa por eu ter falado daquele jeito, por eu ter rejeitado a tua obra, por eu ter rejeitado e eu ter dito não. Aquele tempo eu não conhecia a verdade direito, e hoje o Senhor me perdoa. Aí o Senhor disse: perdoa? Te perdoou? Ai, que bom, Senhor! Agora eu vou, Senhor! Agora eu vou fazer a obra! Aí ele disse: agora eu não quero. Agora eu não quero mais. Para onde você vai? O que você vai falar? Naquela época você era novo, eu tinha muito que te usar. Eu tinha muito para fazer com você. E agora você, velho, fez tudo o que tinha que fazer, cometeu seus erros, agora você arrepende e acha que é assim. Aí aquele homem chorou muito, irmão. Chorou muito. Mas ele disse: mesmo assim eu não vou desistir. Aquele homem, hoje, nos dias de hoje, ele dirige uma Kombi, para um grupo de jovens que canta na igreja. Ele não foi fazer a obra, não foi pregar, não foi sair para fazer missão. Ele dirige hoje uma Kombi, levando os jovens para fazer a obra. E ele estava sentado na igreja, vendo aquele jovem tocar, chorando. Aí vieram para ele e disse assim: ô Senhor, o que está acontecendo? Desde quando começou o culto, você está chorando. Ele disse: quando eu tinha aquela idade daqueles meninos, o Senhor me chamou e eu disse não para ele. E hoje eu estou com essa idade e digo sim para Deus e não consigo fazer nada para Deus.
Jesus mostra que a verdade é a melhor coisa que existe. Falar a verdade, muitas das vezes, nos traz problemas. Você sabia disso? Muitas das vezes falar a verdade nos traz problemas. Mas é melhor falar a verdade e não ter medo do que vai acontecer. Abre o livro de João 18, 37 e versículo 38. João 18, escreve aqui para você melhor. Diga assim: falar a verdade, falar a verdade às vezes nos traz problemas. Vamos ver por que disso. Está na Bíblia. Está aí na Bíblia, está na Bíblia. Falar a verdade às vezes nos traz problemas, mas tem que ser falado. Não importa o que vai acontecer. Quem achou em João 18, versículo 37 e versículo 38, leia para mim, por favor. Em voz alta. Ninguém achou? Vocês continuam na mesma, né? Esperando pelos outros, é isso? João 18, versículo 37 e 38. Quem achou? Você entendeu? Jesus está dizendo para Pilatos que ele é a verdade. Jesus está dizendo para Pilatos que ele é a verdade. Aí Pilatos vê a situação de Jesus. Pilatos vê a situação de Jesus e diga: e agora? Eu não estou vendo o crime desse homem. Ele está falando a verdade. Ele está falando, mas eu vou ter que tomar uma atitude com ele. Eu vou ter que tomar uma atitude com ele. Aí ele trava as mãos e diz assim: ó, leva a Herodes. Veja o que ele vai fazer. Mesmo Jesus falando a verdade. Mesmo Jesus falando a verdade. Ele foi condenado. Mesmo Jesus falando a verdade, ele foi condenado. Muitas das vezes, nós vamos falar a verdade e vamos ser condenados. Está preparado para ser discípulo? Amém. Vou perguntar de novo. Está preparado para ser discípulo? Amém. Discípulo tem que estar preparado para isso. Vocês vão entrar em casa, vão falar a verdade e muitas das vezes as pessoas vão te expulsar, vão bater. Mas se você é discípulo, você vai permanecer. A verdade, às vezes, nos cria situação difícil. Por mais que você fale a verdade, pessoas podem não acreditar em você, mas permanecer na verdade. Não importa o que vai acontecer. No livro de João 14, 6, Jesus está dizendo aos discípulos que a verdade que liberta e salva era Ele. É bom vocês marcar todos esses versículos que eu estou dizendo para vocês na sua casa, depois ler com mais facilidade, que eu não vou conseguir passar tudo aqui. João 14, 6. Quem achou? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Lê de novo, por favor. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, não existe outro. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você não encontrou com Ele ainda, você não tem a verdade na tua vida. E você vive uma vida absoluta, vive uma vida sem saber o que vai fazer dela. Escreva aí: Cristo nos liberta da escravidão religiosa. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Cristo nos liberta
em pecado. A religião, isso é sério, gente, nos escraviza e nos faz viver em pecado. Jesus está dizendo aos discípulos sobre a religiosidade deles. Abre João 8, 33 até o versículo 33, versículo 39 e 40. João 8, 33, versículo 39 e 40. Quem achar, por favor, seja rápido. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso? Entenderam, gente? Eles estão vivendo na religiosidade. O que está acontecendo? Os judeus, eles acreditavam em Abraão, diziam seguir a lei de Abraão. Aí Jesus está dizendo aqui: se vocês fossem filhos de Abraão, não estariam fazendo o que querem fazer, porque Abraão conheceu a Deus. Lembra quando ele leu, dizendo assim: conhecereis a verdade vos libertará? Que a verdade, para conhecer a Jesus, tinha que ir ao Pai. Abraão conhecia o Pai, Abraão conhecia Deus. Então, ele dizia: como vocês podem dizer que é filho de Abraão se não pratica as leis de Abraão? Como vocês podem dizer? E vocês querem matar? Então você não pode conhecer Abraão. Você não pode conhecer Abraão. Estamos vivendo em religiosidade. E quantos de nós vivemos em religiosidade? Quantos de nós vivemos uma vida dessa? Tem crente que ainda faz sinal de cruz. Tem crente ainda que, sem perceber, chama a senhora lá. Tem crente que, sem perceber, continua chamando a virgem que não é mais virgem. Tem crente que ainda vive na velocidade do céu. Tem crente que fica: deixa eu abrir aqui no Salmo 91, porque está firme a nossa casa. Está firme. E deixa lá no Salmo 91. Isso é religiosidade. A religião não liberta ninguém, irmãos. Vocês têm que ensinar um pouco que a religião não liberta ninguém. A religião, ela escraviza as pessoas. É por isso que essas igrejas aí, que ficam dando rosa, essas igrejas que ficam dando água, essas igrejas que ficam dando sal, essas igrejas que ficam dando óleo ungido, leva para casa, passa na casa, passa no corpo. Essas igrejas são religiosas, não são igrejas que libertam. Porque uma água não vai libertar. Uma rosa, tem gente que está tão vivendo tanto da religiosidade que diz assim: ó, leva a rosa. Se ela murchar, o mal está dentro da tua casa, automaticamente ela não murcha. Falta de conhecimento, de verdade. Põe lá só atrás da porta para espantar, mal olhado, para espantar coisa ruim. Irmão, Jesus liberta, Jesus liberta, Jesus liberta. Basta ter Jesus. Diga: Jesus, Jesus, tu és o meu libertador. Aleluia. Você pode aplaudir ele por essa palavra. Aleluia. Ele é o libertador. Mateus 23, versículo 13 ao 15. Mateus 23, versículo 13 ao 15. Quem achar, por favor, lembra? Senão eu vou ficar pedindo só quando só ler. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechai os homens no reino dos céus, e em vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais
as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filhos do inferno 2 vezes mais do que vós? Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pelas ofertas que está sobre o altar, esse é devedor. Amém. Vocês viram isso aí, gente? Eu queria que vocês em casa focassem mais isso. Eu queria que vocês em casa focassem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha o que Jesus está dizendo para eles. Pois que fechais aos homens o reino do céu, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Sabe o que dizer? Ó, você não pode entrar aqui. Ó, você não, desse jeito não. Desse jeito não, aqui não. Você tem que ser santo. Você tem que ser. Ó, o que você está fazendo. Você não pode se voltar, não. Tem que ser santo. E o miseravelmente, né? Nós estamos cheios de julgadores dentro da igreja. Cheios de pessoas vendo o defeito dos outros. E um tira o argueiro que está no seu mundo. É isso que ele está dizendo aqui. Vive numa religião. Precisa ser liberto disso. Precisa ser liberto disso. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois o terceiro, o fazeis filhos enfermos 2 vezes mais do que vós. Gente, semeando contendas, semeando coisas ruins. Ele não gosta de receber uma repreensão. Não gostei do pastor falar assim. Mas gostei que o presbítero me chamou a atenção. A vida é muito fácil que quer. Quando a pessoa está presa na visão dela, da mentira dela, não escuta ninguém. E quando encontra alguém que ainda ensina errado, ela gosta. Vocês repararam isso? Porque as igrejas que fazem então esse tipo de coisa que eu falei aqui estão cheias. Porque elas creem naquilo que vê. Eu vejo sal, eu vejo a rosa, eu vejo óleo, eu vejo isso, eu vejo aquilo, mas Jesus não estou vendo. As pessoas estão ensinando as pessoas erradas. Jesus Cristo está dizendo para ele: abre os olhos, seus hipócritas, abre os olhos, seus fariseus, deixe de ser assim. Mateus 23, no versículo 23,